palavra do nosso Deus em Lucas 23, 46, diz assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? Senhor, estamos aqui na tua casa, na tua presença, diante de ti, meu Deus. Como barro, como pó que somos, clamando a tua misericórdia, clamando, meu Deus, a tua graça sobre a nossa vida. Te pedindo, meu Deus, mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor alimente a nossa alma, porque um dos propósitos pelos quais o Senhor nos trouxe aqui foi para ouvir a tua voz, meu Pai. Então fala com a gente mais uma vez, de maneira que a gente possa durante este dia continuar nos alimentando da tua palavra, e que durante esta semana a tua palavra continue a ser o nosso alimento, e que as palavras que nós vamos ouvir da tua parte hoje, Senhor, reverberem em toda a nossa vida, a fim de que nós sempre saibamos, meu Deus, quem nós somos: pecadores, limitados, imerecedores, e quem tu és: misericordioso, compassivo, gracioso, nosso Deus. Que isso esteja muito claro para nós, para que nós possamos também abençoar aqueles, Senhor amado, que se encontrarem em situações semelhantes à nossa. Faz-nos mais parecidos contigo, meu Deus, e por meio dessa palavra nos ajuda neste caminho. Amém. Meus irmãos, nós estamos perto de comemorarmos a ressurreição de Cristo, de lembrarmos a sua morte. Logo no começo do mês, nós estaremos vivendo a chamada Semana da Paixão. E não apenas por isso, mas porque nós somos cristãos, e o sentido da palavra cristão é aquele que segue a Cristo, é aquele que tem Cristo como o seu guia, por isso que nós somos chamados de cristãos. Então, por sermos cristãos, nós todos os dias precisamos estar lembrando do nosso Senhor, lembrando do seu sacrifício, das dores que ele passou ali na Via Crucis, e naturalmente da ressurreição. Mas a nossa lembrança precisa extrapolar também esse limite da ressurreição, e nós precisamos estar lembrando daquilo sobre o qual o grupo de louvor cantou aqui. Precisamos estar nos lembrando de que Jesus voltará para nos buscar, e que essa é a esperança da igreja aqui na terra. Essa é a nossa esperança, de que um dia todo choro cesse, de que um dia todas as lágrimas sejam enxugadas, e nós possamos estar para a eternidade com o nosso Senhor. Muitas vezes durante o dia ou os dias, as atividades diárias nos sufocam tanto, as lutas diárias nos sufocam tanto, que às vezes a gente para e diz assim: Jesus, não está na hora do Senhor vir não, para acabar com tudo isso aqui, essa dor, esse sofrimento, e nos levar para a gente estar logo contigo. Há um anseio no coração daqueles que são cristãos de ver de fato a presença, a face gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, como cantou o grupo de louvor aqui. Só que isso vai ser realizado, meus irmãos, no momento hábil, no momento em que o Senhor reservou para nós, Ele voltará para nos buscar. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente não pode esquecer da morte, do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, e da esperança que nós temos de que um dia Ele voltará para nos buscar. O apóstolo Paulo escreveu e disse que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Jesus Cristo nos prometeu uma nova Jerusalém celestial, e para lá nós estamos caminhando. Só que essa Jerusalém só será possível, obviamente, por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar hoje com vocês aqui nesta manhã
algumas frases que Jesus disse quando ele estava na cruz, cumprindo a missão que o Pai lhe deu, a missão de morrer. Certamente você já ouviu uma pregação dessas ou algo parecido, mas nós vamos mais uma vez nos alimentar da maior pregação de todos os tempos, aquela que Jesus fez na cruz do Calvário. A primeira afirmação, a primeira pregação, a primeira frase de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase Jesus proferiu quando estava na cruz. Na cruz ele estava sendo humilhado, estava sofrendo aquilo que os piores malfeitores sofriam. Ser posto na cruz, ser crucificado naquela época, era das torturas maiores que existia. Se não a maior, era uma das maiores torturas que existia. Era um dos maiores castigos que se podia dar a uma pessoa, era a morte na cruz. E Jesus estava pendurado naquela cruz, os homens zombando dele, e naquele momento ele falou com o Pai e pediu perdão para aquelas pessoas. Aqueles homens que haviam entregue ele para ser crucificado, aqueles homens que tinham cuspido na face dele, aqueles homens que tinham lhe despido diante das pessoas, aquele que cravou os cravos nos seus pés e nas suas mãos, aquele homem que ofereceu-lhe vinagre no esponja, como leu aqui nosso irmão Diógenes, aquele que furou o seu lado com uma lança. Jesus estava orando por eles e estava dizendo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles são ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm noção de que estão matando o Deus encarnado, de que estão matando de fato o teu filho. Eles acham que eu sou um mentiroso, um charlatão. Satanás cegou o entendimento deles, para que eles não compreendessem a missão que o Senhor me deu para executar aqui na terra. Por isso eu te peço, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus nos deu nesta fala uma grande lição, meus irmãos. Uma lição que a gente precisa pensar sobre ela e refletir todos os dias. Porque todos os dias alguém faz alguma coisa contra nós. E todos os dias o nosso coração quer se irar e se ira. E muitas vezes a gente quer até fazer alguma coisa contra a pessoa que fez algo contra a gente. Mas a gente só tem esse pensamento porque a gente não está lembrando daquilo que Jesus falou lá na cruz do Calvário, quando estava sendo crucificado. Mas é importante que a partir deste dia, quando alguém fizer alguma coisa que te deixe extremamente irritado ou extremamente irritada, quando alguém falar alguma coisa contra você, quando alguém te ferir, te machucar, te humilhar, lembre-se dessa frase de Jesus. Porque na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 e o versículo 34. Jesus Cristo nos ensinou na oração dominical, em Mateus capítulo 6, lá no versículo 12, que quando a gente fosse orar, era para a gente dizer assim: perdoai-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos ofendem. Então isso faz parte da oração que Jesus nos ensinou. Os ensinamentos de Jesus foram ensinamentos que ele nos trouxe durante os cerca de 3 anos que esteve aqui na terra, mas nos ensinou também
quando estava lá na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Com aquela ação, com esta frase, ele estava perdoando aqueles homens ignorantes. Ele estava perdoando o mundo e dando ao mundo a possibilidade da salvação. Você já perdoou o mundo hoje? Uma segunda frase que Jesus falou, e essa para um dos ladrões que estava sendo crucificado junto com ele, porque Jesus foi posto no meio de dois ladrões. Naturalmente, um estava à sua direita e outro à sua esquerda. E o evangelista Mateus registra que esses homens zombavam de Jesus. Ambos falavam palavras contra Jesus Cristo, indo na linha daqueles que tinham colocado uma coroa de espinho em Jesus, porque a acusação que pesava sobre ele é que ele era rei dos judeus. E o rei tem uma coroa, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. O rei tem uma capa, tem um manto, colocaram uma capa em Jesus. O rei tem um trono, e o trono em que colocaram Jesus foi a cruz. Os homens estavam zombando do nosso Senhor. Os ladrões também estavam zombando dele, mas o Espírito Santo, naquele momento, na iminência da morte daqueles ladrões, resolveu tocar o coração de um deles. Provavelmente movido pelas ações de Jesus e pela fala de Jesus enquanto estava pendurado, um daqueles ladrões foi tocado pelo Espírito Santo. E ele começou a ver a sua vida. E começou a dizer: ei, para de dizer essas coisas contra ele, porque a verdade é que a gente merece estar aqui. Mas ele não merece estar aqui. E o Espírito Santo foi lá no coração dele e quebrantou o coração daquele ladrão. De modo que ele olhou para Jesus e disse assim: Rei, quando você entrar no seu reino, se lembre de mim. Quando o Senhor vier no seu reino, se lembre de mim. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse, Lucas 23, 43, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava ali para salvar, mas os homens estavam zombando dele. E aprove ao Espírito Santo naquele momento demonstrar que a missão de Jesus estava indo no caminho certo. Por isso que tocou o coração daquele homem malfeitor. E Jesus pôde compartilhar naquele momento a salvação com aquele malfeitor, com aquele homem, dizendo-lhe: você será salvo. Você estará junto comigo depois da sua morte. Você estará comigo no meu paraíso. Isso aqui demonstra, meus irmãos, que a salvação não vem porque você faz determinadas coisas. Tem gente que acha que a salvação vem para ele ou para ela porque ele canta, porque ele prega, porque ele ensina, porque ele doa alimentos. Mas não, a salvação não nos vem porque a gente faz coisas para Deus, porque a gente faz coisas para o nosso próximo. O que foi que esse ladrão da cruz fez? Mas ele alcançou a salvação naquele momento, porque ele se converteu ao Senhor. Seu coração foi quebrantado. E nós iremos encontrá-lo no céu, pois ele está com Jesus.
A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não é você, é Deus. É Deus que faz isso. A salvação é pela graça de Deus, é o favor imerecido do nosso Senhor. Você não merece, e não importa o que você faça, você vai continuar sem merecer. Não importa se você vem à igreja manhã, tarde e noite, ou vai à igreja manhã, tarde e noite, você vai continuar sem merecer. Não interessa se você dê a sua vida em favor das pessoas, não importa, você vai continuar sem merecer. Mas mesmo sem merecer, Ele nos deu a salvação, assim como deu aquele homem que estava na cruz, dizendo-lhe: você estará comigo ainda hoje no paraíso. Uma outra lição, um outro trecho daquela pregação de Cristo no seu trono, foi falando com a sua mãe, também falando com João. Quando ele olhou para Maria, que estava chorando a sua morte, e disse assim: mulher, eis aí o teu filho. E ao seu discípulo disse: eis aí a tua mãe. Isso aqui fala, meus irmãos, do cuidado de Jesus para com os seus. Jesus estava na cruz. Quem demandava cuidados era ele. Ele que precisava ser cuidado. Mas naquele momento ele estava cuidando. Ele estava demonstrando amor. E preocupado com a maneira como Maria seria vista depois da sua partida. Você deve lembrar que naquela cultura, na cultura daquela época, e ainda hoje, infelizmente, em muitos lugares, as mulheres não têm voz, e não tinham voz. As mulheres eram como se fossem um objeto. Elas precisavam de um homem que fosse socialmente responsável por elas. Provavelmente Jesus disse isso à sua mãe porque o pai, José, já havia morrido, de modo que Maria precisava de alguém para representá-la socialmente. Jesus estava sendo crucificado, e naquele momento ele olhou para um dos seus discípulos, João, certamente disse: cuide dela. E disse: eis aí o teu filho. Mas estava para além disso, dando uma mensagem à igreja, uma mensagem de que era preciso haver unidade e cuidado de um para com o outro, de que nós deveríamos nos cuidar enquanto comunidade cristã, cuidar daqueles que estão perto da gente, zelando pela companhia, pela coinonia que deve haver entre nós. Ele nunca nos deixará só. A presença dele sempre estará conosco. E para além disso, ele levantará alguém que no meio do deserto lhe trará um copo com água, que no meio da tempestade lhe trará uma sombrinha, um guarda-chuva, alguém que lhe trará uma palavra. Naquele momento de grande aflição, ele vai usar alguém. E mesmo se não tiver alguém, ele vai usar alguma coisa, mas ele sempre se manifestará a você, de modo que você perceba que você não está só. Há alguém que cuida de você, e ele levantará alguém aqui na terra para cuidar de você nos momentos difíceis. Outra frase dita por aquele rei na cruz foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46.
Como assim? Jesus foi desamparado pelo Pai. Por que Jesus foi desamparado pelo Pai? Algumas pessoas têm a mentalidade de que quando Jesus estava na cruz, sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, que ele estava sendo humilhado por Satanás, que ele estava sendo moído pelo inferno. Mas não. A humilhação que Jesus estava sofrendo naquele momento, o quebrantamento que Jesus estava sofrendo naquele momento, estava sendo provocado, foi planejado pelo próprio Deus. Era o Pai que estava infligindo o seu filho na cruz. Satanás não tinha poder algum sobre o Cristo. Jesus era santo, era perfeito. Que poder Satanás teria sobre Deus? Que poder Satanás teria sobre aquele que estava na cruz? Nenhum. Mas a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isaías capítulo 53 e o versículo 10. Eu preciso me deter um pouco mais aqui para que a gente possa entender melhor isso. Imagine um determinado homem, um bandido. Esse bandido pega uma mulher, entra numa casa, mata os filhos, violenta sexualmente a mulher, e o marido chega e percebe que a porta está arrombada, e vai ver o que é que está acontecendo, e de alguma forma ele consegue capturar aquele invasor, assassino, violentador, um homem mau. E este homem é preso pela polícia, e chega no dia do julgamento, no dia do tribunal, o juiz olha para esse homem e diz assim: olha, eu sei que você invadiu a casa deste cidadão, eu sei que você violentou a sua mulher, eu sei que você assassinou os filhos dele, mas eu sou um juiz bondoso, compassivo, amoroso, de modo que você está livre, você pode ir embora, você está perdoado. Qual seria o sentimento daquele pai de família que perdeu a sua família, praticamente? Sentimento de injustiça. Isso é um absurdo. Entenda, Deus não podia simplesmente perdoar a humanidade e dizer assim: vocês todos são pecadores, porque pecaram em Adão e pecam todos os dias. Mas como eu sou um Deus generoso, compassivo, amoroso, bondoso, todos vocês estão perdoados. Ele não podia fazer isso, porque ele estaria sendo injusto. E Deus é justo. Por Deus ser justo, a única coisa que ele deveria fazer, que ele poderia fazer, era mandar todo mundo para o inferno. Isso é a justiça. Isso é ser justo. É dar ao pecador aquilo que ele merece. A condenação eterna, o inferno. E era o inferno que você merecia. Era o inferno que a humanidade merecia. Era o inferno que eu merecia, e nada mais do que isso. Mas para que nós pudéssemos ser perdoados, alguém tinha que pagar pela nossa culpa, porque culpado nós éramos.
E qual foi o plano que Deus arquitetou na eternidade? Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar pela humanidade, pelo pecado desses homens. E o próprio Deus desceu à terra. Segundo João capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E na carne ele sofreu as dores mais inimagináveis. E tinha que ser um sacrifício humano para que a humanidade fosse perdoada. E tinha que ser um sacrifício perfeito para que a humanidade fosse perdoada. Se fosse eu morrendo naquela cruz, porque eu sou pecador, o máximo que eu poderia ganhar seria a salvação, o perdão para os meus próprios pecados. Porque eu estava recebendo aquilo que eu merecia. Então não teria efeito algum na eternidade. Porque quem é pecador e morre, paga pelos seus próprios pecados, tem a consequência do seu pecado. Tinha que ser alguém puro, justo, limpo, perfeito. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que na cruz ele enfrentou toda a ira de Deus que veio sobre ele. Jesus veio ao mundo, estava pronto para ser chicoteado, para ter o seu crânio perfurado, para ser humilhado. Ele estava pronto para isso, preparado. Ele só não estava pronto para ser desamparado naquele momento. E ele disse: Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus estava feliz, porque Jesus estava sendo triturado na cruz. O justo estava morrendo pelos injustos, pagando o meu pecado, e a justiça de Deus foi feita sobre Cristo na cruz do Calvário, para que você pudesse ser salvo. Ele teve que morrer e enfrentar a maior de todas as dificuldades, ser desamparado na cruz. Não foram chicotes, foi isso aqui. Para isso ele não estava pronto, nem tinha como se preparar. E Jesus disse ainda: estou com sede. João 19, 28. Isso aqui mostra que Jesus era humano, plenamente humano, 100% homem. Ele tinha fome, tinha sede, cansava. Ele era um ser humano. O escritor aos Hebreus disse que em tudo foi tentado. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Hebreus 4 e 15. Era preciso que fosse um humano puro, santo, perfeito, pagando pelo pecado da humanidade. Só assim a humanidade poderia ser remida, lavada. E ele disse: tenho sede. Diógenes leu aqui: não lhe deram água,
pegaram uma esponja que provavelmente servia para os homens se limparem depois de fazerem suas necessidades fisiológicas. Embeberam aquela esponja no vinagre e colocaram na boca dele. Não era para matar a sede, era para matá-lo, era para escarnecer dele. Mas ele de fato estava com sede. A fonte de água da vida. Aquele que olhou para a mulher samaritana e disse assim: olha, se você beber da água que eu lhe der, essa água vai se fazer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Essa água aí que você está pegando no poço, você vai ter que já já voltar aqui para pegá-la de novo, mas eu tenho uma água especial para você. A água da vida estava com sede e lhe deram vinagre. Em João no capítulo 19, versículo 30, Jesus disse assim: acabou, terminou, está consumado. Tetelestai. A dívida que a humanidade tem está paga. Essa palavra, tetelestai, tem exatamente este significado: está pago, está feito, está realizado. Uma pessoa que tinha, por exemplo, uma dívida de uma propriedade, que ficava pagando aquela propriedade, quando terminava de pagar, o dono da propriedade colocava um carimbo, tetelestai, dívida paga. Quando você vai numa loja para comprar um móvel, você faz o pagamento e aí depois você vai na entrega com a nota carimbada, pago. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus estava mostrando que a dívida da humanidade estava paga. O sacrifício estava perfeito. A ira de Deus aplacada. O fim havia chegado para ele. A missão estava cumprida. Jesus tinha uma missão e executou esta missão aqui na terra: pagar pelos nossos pecados. E Ele deu a cada um de nós uma missão para executar aqui na terra. Você já sabe qual é a sua missão? Para que você foi chamado? O que é que você tem feito? Mas muito mais importante do que isso, o que é que Deus quer que você faça? Você sabe o que é que Deus quer que você faça? Para que depois de você quando você estiver no final da sua vida, você possa dizer como o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, melhor, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O Paulo sabia que a vida dele já estava indo embora. E ele disse: combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé. E ele continua: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo, juiz, tem preparado. Quando você chegar no final da sua vida, a sua missão precisa estar cumprida. Ah, Emerson, mas a missão que Deus me deu é muito espinhosa, é muito difícil. Então compare com a dele. E quando você começar a tentar comparar a sua missão
com a dele. Lembre-se, ele era justo. Você tem realizado a sua missão? E mais importante do que isso, como você tem realizado a sua missão? Porque tem gente que diz assim, olha, faça isso. Ele sabe que tem que fazer, e ele faz. Mas todo dia ele diz, não vou, reclama, mas faz. Deus te deu uma missão, ou várias missões, para alguns ele deu várias, mas há uma específica, e você sabe sobre o que é que eu estou falando, porque para cada um há uma missão diferente. Cada um será cobrado diante do tribunal pela missão que Deus mandou realizar. Mas você acabou de dizer aqui que as pessoas não são salvas por aquilo que fazem. E não são. Mas os salvos cumprem a sua missão. A salvação é pela graça, mas aquele que recebeu a graça, recebeu uma missão. E porque ele sabe que a graça de Deus está na vida dele, ele realiza a missão que Deus deu. Então, se você não está disposto a realizar a missão que Deus te deu, você não está debaixo dessa graça. Porque o sentimento de que eu preciso realizar a minha missão é um sentimento que Deus nos dá quando a graça nos vem. Fazer o bem ao próximo, por exemplo, não significa dizer que aquela pessoa é salva. Mas os salvos fazem bem ao próximo. Porque Deus disse, amai o próximo. Ele disse, está consumado. Isso aqui é muito profundo. Na verdade, cada um desses tópicos aqui pode ser uma pregação, desde que o pregador se aprofunde nas frases de Jesus. Mas por fim, a sétima, Jesus disse assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, Jesus não era pecador. Na cruz, ele não era pecador. Na cruz, ele era um inocente, pagando a pena dos pecadores. Se você não entende muito bem isso, deixa eu dar um exemplo para a gente entender melhor, para você entender melhor. Voltemos ao tribunal. Um homem está sendo julgado por violência sexual, assassinato, invasão de propriedade. E aí o juiz olha para ele e diz assim, a sentença que eu dou a você é. Aí alguém levanta lá e diz assim, olha, eu sei que este homem fez tudo isso que o senhor está dizendo, juiz. E ele merece ser condenado até a morte. Mas olhe o coração dele. Ele está arrependido. E é um arrependimento sincero. De modo que ele não fará mais isso. Eu sei que alguém tem que pagar pelos erros que ele cometeu. Se alguém tem que ir para a cadeira elétrica, para a perpétua, é ele. Mas a pena que deve vir sobre ele, eu vou pagar. Traga sobre mim. Então Jesus estava ali na cruz pagando a nossa pena. É até revoltante pensar isso, porque ele não merecia estar lá. Mas existe uma coisa chamada graça.
é o favor imerecido que Ele fez para nós. Na sua justiça era a condenação e o inferno para a gente. Mas a pena foi cumprida por Ele, nele. E por Ele ter pago a pena pelos nossos pecados, nós hoje estamos livres. Satanás não tem poder sobre você. O inferno não comanda a tua vida. Você é dele. Por estar pagando ali, ele disse: está na hora. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou.